Ok, meus amigos, boa noite. Estamos aqui no portal e na TV Atualidades do Direito, junto com o Portal Terra. Nesse instante, nós vamos então promover aqui esses esclarecimentos e o debate a respeito dessa polêmica enorme que foi a 10ª prova da OAB. Problemas em direito penal, sobretudo. É aí que está quente. Então, todo mundo antenado com a gente, aqui no AD ou no Portal Terra, vamos lá. Professora Alice, boa noite. Nestor, boa noite. Coloque o tema e vamos em frente. Qual é a polêmica? Vamos lá. Eu vou primeiro começar agradecendo aqui a presença do professor Nestor, agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui conosco. E é uma polêmica também, a gente estava discutindo aqui nos bastidores, vai dar muita confusão essa questão. Quem não tiver com a questão efetiva, pode ir lá no nosso portal Atualidade Direito, quer dizer, você já está no portal Atualidade Direito, quem estiver no Terra pode ir lá, para pegar essa questão, está disponibilizada lá para vocês, para que possa compreender melhor. Eu vou fazer aqui uma síntese do caso, e aí depois a gente vai aproveitar essa oportunidade com o grande especialista, professor Nestor, e também com o professor Luiz Flávio, para a gente debater um pouquinho esse tema. Então, a gente começa assim, de uma forma muito sintética. O caso era o seguinte, era a questão prática do concurso da OAB, da prova da OAB, e dizia o seguinte, relatava o caso de uma mulher que subtraiu um veículo automotor com a intenção de vendê-lo, no Paraguai. Após ser perseguida de forma ininterrupta, isso é importante da gente destacar, ela foi perseguida de forma ininterrupta pela polícia, foi detida na fronteira, sem, no entanto, cruzá-la. E aí vinha a história do espelho da prova, que foi o grande problema. O espelho da prova apontou que o candidato deveria ter formulado uma revisão criminal com pedido de desclassificação para furto simples, porque ela tinha sido denunciada e foi sentenciada como tendo praticado o furto, aquele qualificado por conta do veículo automotor. E aí é que começam as discussões, a gente já começa a trabalhar esse tema. Vamos lá, Nestor. Bem, assim, Furto simples ou qualificado? ótimo, excelente indagação e, claro, a grande polêmica hoje que permeia indiscutivelmente a prova da OAB. E talvez, em razão, primeiro, do caso concreto que nos foi dado. A prova dá justamente um caso onde há uma perseguição ininterrupta, efetiva-se uma captura e o bem que é o veículo automotor, ele estava até então em um local desconhecido. Se efetivamente ficasse caracterizado, explicitado, que esse bem tinha transposto a fronteira estadual, nitidamente a qualificadora estaria caracterizada. Uma vez não presente uma circunstância dessa natureza, com muita razão, como veio o espelho, a qualificadora estaria desnaturada e, por consequência, o furto seria o furto simples. A grande discussão, professor Luiz Flávio e professora Alice, é que depois que o espelho saiu e que o resultado foi publicado, ainda hoje a discussão entre grandes doutrinadores no Brasil vem se acalorando. Não se chegou a um consenso doutrinário acerca do caso que foi apresentado na prova da OAB, no que tange a circunstância de está ou não caracterizada a qualificadora, porque é muito mais uma circunstância fática do que propriamente jurídica. Se a prova fosse clara quanto à questão do carro ter transposto a fronteira estadual entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, naturalmente a qualificadora deveria permanecer e, por consequência, o espelho estaria equivocado. Só que, e aí com todo o respeito necessário à prova da OAB, se juristas dos mais respeitados do Brasil, como o professor César Roberto Bittencourt, como o professor Eugênio Pacelli, como o professor Kleber Masson, estão discutindo acaloradamente essa questão, aí a grande ponderação, como um aluno, em 5 horas de prova, analisando um caso dessa natureza, promover uma conclusão jurídica nitidamente para estar apto, então, a estar inscrito nos quadros da OAB. No mínimo, com todo respeito, faltou à prova clareza e um precedente interessante. Pela primeira vez, pelo menos depois da unificação, até para que a gente não generalize, mas pela primeira vez a OAB sequer apresenta o artigo de lei enquadrável durante a narrativa do caso concreto. Exige-se do aluno, no histórico de provas, que ele é valorado, ele é avaliado pela indicação correta dos artigos e lança um caso concreto passível de revisão criminal onde sequer o dispositivo normativo foi indicado.
Então, aqui, especificamente, a pergunta é realmente um critério avaliativo adequado, ponderado, razoável? Porque tudo que permeia a OAB hoje, sem dúvida, já nos traz um critério de polêmica. Agora, trazer uma situação concreta numa das disciplinas que já é uma disciplina com um grau de complexidade muito considerável, interessante, que é a disciplina do direito penal. Mas num caso desse, onde a própria doutrina não entra no consenso, quem dirá o aluno sendo avaliado? Então, acho que o ponto fundamental para que a gente não polarize, existe aqui uma corrente correta e uma outra equivocada. Acho que a discussão ela é mais rica do que essa. O ponto é, a questão de fato nos permite um raciocínio jurídico claro, porque, no mínimo, nós temos aí uma minúcia e que acaba sendo o ponto relevante, até porque a nota que foi concebida a esse item me parece ser 1,25, para a descaracterização da qualificadora em razão de um caso concreto que, na melhor das hipóteses, nos induz a erro. Nestor, olha, muita gente já participando, você que está antenado com a gente, estamos fazendo um programa extra, toda noite às 20 horas a gente tem um debate aqui, uma discussão, uma atualização jurídica. Hoje, inclusive, é tributário. Terminando aqui o Nestor, já vem tributário, vamos atualizar todos vocês, o simples para o advogado, a questão das notas fiscais agora, compra de dólares para ir embora, para ir para o exterior, como é que fica tudo isso? Tem uma série de pontos controvertidos de tributário, já. Hoje, então, excepcionalmente, estamos aqui. Quem já está conosco? Família Cury, Amanda, Alex, Valéria, Natália, cada um de um lugar. Cacoal, São Judas Tadeu, São Paulo, a Anhanguera Educacional. E aí o Alex pergunta, então, professor Nestor, seria o caso de anular a prova integralmente? Ou só o ponto esse 1,25? Para onde que seria o caminho? Qual seria o melhor caminho para a OAB dizer, olha, vamos acabar com esse assunto? Excelente. Bem, pensando inclusive no retrospecto onde pontos da segunda fase já foram impugnados. Num determinado momento, nós tivemos um caso, e eu vou tentar exemplificar para que a gente chegue numa conclusão sensata para esta prova que é objeto hoje da nossa discussão. Nós tivemos uma prova da OAB, me parece o 8º exame, onde era um caso de relaxamento prisional. E é muito comum, no dia a dia do advogado criminalista, que ele cumule o pedido de relaxamento com o pedido de liberdade provisória. E, à época, uma parte dos avaliadores da OAB simplesmente zerou a peça prático-profissional de quem promoveu a acumulação de pedidos. E o mais paradoxal é que, nesse mesmo exame, outros alunos que cumularam tiveram a prova corrigida. Então, naquele momento, a OAB chamou o feito à ordem, promoveram, então, uma recorreção e, naquele momento, houve uma acreditação de pontos com a correção adequada daqueles alunos que promoveram a acumulação. No caso concreto, seria uma hipótese de anular integralmente a prova? Com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, entendo que não. Primeiro porque as 4 questões dissertativas nós não aferimos, num primeiro momento, nenhum tipo de vício. Segundo, os demais itens da peça prático-profissional, até porque o espelho é estratificado, eles têm consistência lógica e jurídica. A minha percepção é, o ponto que deveria ser objeto de uma impugnação e, por consequência, uma acreditação aos examinandos, seria no que pertine a esse item específico da retirada da qualificadora, por uma obscuridade na questão que foi dada. Então, o contexto fático nos permite concluir dessa forma. E eu ia até falar, então, professor Nestor, que eu acho que aonde que está pegando essa questão, exatamente nisso que eu vou ler aqui para vocês, lendo, então, a própria prova, né? Então, falava assim, que logo que houve a vítima, então, logo que ela percebeu que tinha sido, que o seu carro tinha sido furtado, diz assim, imediatamente a vítima chamou a polícia e esta empreendeu perseguição ininterrupta, tendo perseguido Jane em flagrante, prendido Jane em flagrante somente no dia seguinte, exatamente quando essa tentava cruzar a fronteira para negociar a venda do bem que estava guardado em local não revelado. Olha a confusão, porque está todo mundo pensando, o sujeito subtraiu o automóvel, foi presa, né, imediatamente ela estava sendo perseguida. O que a gente pensa, Nestor? Que está perseguida com o automóvel, não é isso?
Exatamente, seria o primeiro ponto de equívoco. Agora, é bem esses pontos que está todo mundo levantando. Tá todo levantando. Pode escrever aqui, gente. Vem aqui no nosso AD, no portal AD, pode escrevendo, ó. Sara Coimbra, lá de Faculdade de Atenas. E depois Vânia, da Policamp, Denise, da Metodista, Maria Dantas, lá do Rio Grande do Sul, de Canoas, Yuri, lá do Piauí, Teresina, Denise Cuiabá, Bruno, do Centro Educacional, Luiz, Arthur, Valmir, tá todo mundo antenado, o Brasil todo já tá ligadão. Então, Nestor, vamos lá, vamos esclarecendo esse ponto aí central. É obscuro, né? Casey, Leandro, Norma, Nathalie, Cacau, tá todo mundo aqui. Vamos embora. Maravilha. Então, assim, para o ponto, vamos para a questão. Primeira pergunta, o primeiro direcionamento. Ora, ela foi capturada. A perseguição aconteceu com o veículo. Num primeiro momento, a questão nos dava a entender. Mas logo depois, o examinador esclarece. Ela foi capturada, mas o bem que foi objeto do furto estava em um local não sabido. Não revelado. Não revelado. A grande pergunta é, este local não revelado é o estado originário onde o crime aconteceu? É o estado subsequente que faz fronteira com o Paraguai? Porque se for o estado que faz fronteira com o Paraguai, a qualificadora persiste. Se não é, naturalmente, a qualificadora estaria descaracterizada. Então, na pior das hipóteses, aqui nós temos nitidamente uma situação onde o examinando era levado a erro. Porque eu crio um contexto fático, digo que o bem está em local não revelado. Mas, afinal de contas, que local não revelado é esse? Sim, e esse local é inteiramente importante para saber se houve a qualificadora ou não. É tudo para saber se houve a qualificadora ou não. E essa informação não consta na peça. Isso. Exato. Eu queria só colocar aqui a posição da OAB do Rio Grande do Sul, porque faz parte do debate e daqui a pouco vai entrar conosco no ar, por telefone, o professor César Roberto Bittencourt, que vai emitir aqui, já tem opinião, vai ratificar a opinião dele, mas antes de falar do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, olha, Eber também está conosco, lá de Vargem Grande do Sul, Baldo Felipe, já o Baldo fez uma pergunta, já te passo, Bira também está aqui com a gente, Adriana também te faz uma pergunta, já te digo, Débora da Uninove aqui da Vila Maria, Lu Santos, Luiz, Kelly Lane de Maceió, tá todo mundo antenado. Então, olha o Rio Grande do Sul, a OAB do Rio Grande do Sul, nosso amigo Marcelo Bertolucci. Ele pediu um parecer e emitiram um parecer no seguinte sentido. Leram a prova para que ela tenha sido presa de forma ininterrupta. Esse detalhe importante, que dá a sensação de que está no carro, a sensação, né? Pelo ininterrupto. Para ela ser presa ali na divisa com o Paraguai, ela necessariamente passou de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul. Isso é um detalhe importante, porque diz aqui que ela estava tentando revender o automóvel, ou seja, dá a impressão de que ela estava de posse desse automóvel, senão como é que ela iria tentar revender uma coisa que não estava com ela? Né? Então, esses detalhes levaram então a OAB do Rio Grande do Sul a concluir, sim, o crime é qualificado porque passou por Mato Grosso do Sul, deu estado com estado, não um país, mas estado. Esse é um posicionamento. Vamos escutar sobre isso, então, nosso caríssimo Nestor, parabenizando você aqui, tudo, e perguntando ainda se desclassifica o item 4 e 5, vai dar ponto aqui. Eu queria propor, professor Flávio, que a gente visse juntos exatamente o artigo de lei, porque eu acho que fica mais didático, né, se a gente mostrar para o pessoal todo. E a Adriana, que está em Salvador, diz... Perdi mais de 2 horas só para começar a escrever, para entender o problema. Que pecado. Vamos lá, Nestor? Vamos mostrar só o artigo de lei primeiro? O artigo de lei, o Código Penal. Mostra para nós na tela. Que é o 155? É, o 155, exatamente. Que é o 155 exatamente. que cuida desse Pode tema. mostrar ali na tela e a gente acompanha, então, o artigo de lei. O artigo 155 vai dizer o seguinte... Parágrafo 5º, né? A pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior.
E esse é um tema interessante, porque desde o começo se fala na questão que ela tinha a intenção de revender para o Paraguai. Então, também foi levado a essa... Nós estávamos todos induzidos a que ela realmente estava indo para o Paraguai, estava tentando revender, e ela tinha essa intenção. E mais importante do que isso é que a questão da OAB ela não pode se resolver por uma questão geográfica. Se isso estivesse explicitado de maneira clara, exigir-se-ia do examinando que ele pontuasse de acordo com a transposição de um estado para o outro. Agora, se coloca uma situação específica na consumação de um estado originário, se afirma que a suposta autora do crime é capturada na divisa entre o Brasil e o Paraguai, e nitidamente, fatalmente, ela já vai estar em outro estado. Agora, e o bem? A perseguição aconteceu com ela dirigindo o veículo ou simplesmente ela já deixou o veículo em outro local e foi perseguida num outro contexto lógico? A questão ela fica obscura exatamente nessa circunstância, a narrativa do caso concreto. Então a preleção de uma boa história é fundamental para que se construa um raciocínio jurídico coerente. E se a OAB exige do examinando, dentro dos tópicos que compõem o espelho de resposta, não só a concatenação jurídica, mas também a concatenação lógica para que uma boa peça seja elaborada, uma boa peça é elaborada em razão da clareza dos fatos. E a partir do momento que os fatos estão narrados de uma forma não tão clara, mais uma vez, com todo respeito à FGV, é nítido que há um impacto concreto no examinando, que tem uma limitação temporal para fazer uma peça prático-profissional e 4 questões dissertativas. Então, além da discussão realmente do impacto jurídico da qualificadora ou não, a pergunta é, e a prova em si? Qual o impacto de uma situação dessa na elaboração da prova por quem estava lá no dia? Esse é o principal ponto para se definir realmente se deve ou não haver aí essa questão dos pontos. O prazo de recurso já foi, Isso. Todo mundo recorreu, e aqui interessante, talvez tenha recorrido tanto quem queria o simples quanto quem queria o qualificado. Com certeza. Porque todo mundo se dividiu, né? Exatamente. Todo mundo se dividiu. Claro. Quem entrou com revisão pedindo por simples, está reclamando porque... aí o gabarito veio simples. O gabarito veio simples. Porque não tem reformasse impérios agora, pessoal. Quem passou porque pediu para o simples teve o ponto acreditado. Acabou. Poxa, deixa eu falar da minha sobrinha Cássia, que foi nessa situação. Então, quem falou qualificado está em cima do tema, está em cima da questão mal formulada. Exatamente. Né? Então a polêmica está aí, mas olha só, explodiu. Pato de Minas, o Vitor, o Diogo, Dalila, esse povo não sabe geografia, Gabriel, você acredita como é que vai ficar Araguaína, a Rautianes, Lívia de Feira de Santana, Marcelo, São João del Rei, Cláudia, Navarone, Cris, está todo mundo ligadão. Então agora, vamos aqui fazer o seguinte, estamos telefonando, o professor César Bittencourt já vai entrar. Gente, terminando aqui o Nestor, explicando a prova da OAB, nós já vamos entrar com um tributário, que toda noite às 20 horas a gente sempre discute. Então, professor César na linha? Então, vamos já escutar o professor César Bittencourt, porque muita gente leu o artigo do César Bittencourt, está no nosso portal. Tá bem, então, César, boa noite. Boa noite, Luiz Flávio, tudo bem? Boa noite, César, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. César, estamos aqui junto com o Portal AD e Portal Terra. Nós estamos agora, junto com o professor Nestor e o professor Alice Bianchini, debatendo essa prova da OAB. Gerou muita confusão essa prova, César. Nós já publicamos seu artigo aqui no Portal AD. Nestor está atento aqui para te ouvir. Vamos ver o seguinte, a sua posição, César, definitiva, resumo para nós. Faz um resumo da tua posição. Vamos lá. Bem, boa noite, prazer estar com vocês. Olha, eu depois de ouvir tantas reclamações da OAB, essa vez eu resolvi analisar essa questão. Peguei, dei uma olhada de plano, eu vi que ela é omissa, ela é lacunosa, mal elaborada, mal feita, e a conclusão não poderia ser pior, né? Quer dizer, faltam elementos que seriam indispensáveis para que alguém pudesse examinar. Por exemplo, ela foi de carro para até onde é que deixou o carro, onde é que foi encontrado o carro, nada disso apareceu. Então, induz a erro
E a única peça possível que deveria fazer os alunos seria o habeas corpus, foi excluído expressamente. E diz que tinha que ser necessariamente uma revisão criminal. Eu até acho que algum advogado da nossa situação... A peça estava certa, então, né, César? A peça estava certa. E traz uma revisão criminal seria uma espécie de litigância de má-fé. E é uma peça que, no caso, nem caberia ali. Mas, enfim, ficamos na proposta. Verificando a proposta, ela insiste na desclassificação para o furto simples, porque o veículo furtado não teria entrado no exterior, não teria indícios de ter sequer iniciado a execução. Ora, aí você constata de plano que quem elaborou a questão não conhece direito penal, ou pelo menos não conhece o suficiente, ou no mínimo não conhece esse tema. Se você olhar o artigo 155, com o seu parágrafo 5º, criado pela Lei 94, 26 e 96, ele exige, diz a subtração, qualifica a subtração do veículo automotor que venha a ser transportado para o outro estado ou para o exterior. Não existe um elemento subjetivo especial do tipo, é uma elementar normativa típica. Não precisa ter o fim especial de, basta que seja transportado para outro estado, para o exterior. Então, além de saber um pouquinho de direito penal, precisava ter uma noção mínima de geografia. Sabendo que o Mato Grosso, lá Cuiabá, capital, faz divisa com a Bolívia. Para chegar na fronteira do Paraguai, ou se passa pela Bolívia, mas a questão diz que não foi para o exterior, então você tem que passar pelo Mato Grosso do Sul. Também não diz a questão de que ela foi de avião. Então não tem outra forma. Mas abandonou aonde? Isso omitiram. Quem faz brinca de esconde é marginal, é o bandido, esconde o veículo. A questão não poderia esconder. Enfim, para simplificar, não tem como desclassificar, porque pelos fatos, pelos enunciados, e o enunciado proíbe que você crie outros fatos além dos ali escritos, ela passou pelo estado do Mato Grosso do Sul. Ela percorreu por ali, foi em algum lugar. Não seria crível, por exemplo, que essa mulher fosse ao Paraguai, deixando o carro escondido no Mato Grosso, para verificar, buscar um pretendente, retornar a Cuiabá, pegar o carro e depois ir levá-lo para o Paraguai, né? Então, as presunções e ilações que não são admitidas, no caso, para examinar, teria que ser, então, tendo que haver presunções que sejam as mais razoáveis, as lógicas, e nunca as imponderáveis, as improváveis, como pretende fazer crer a banca. Ou seja, eu só examinei dois aspectos, a territorialidade e a tipicidade. Os outros erros ali eu nem considerei, não fui adiante, eu considerei prejudicado. Porque se eu tenho a base, se eu tenho a questão, isto é, a causa de pedir errada, logo a consequência, as respostas, que poderíamos dizer de caso com o pedido, fica no mínimo prejudicado, ou também nulo quanto à questão. Bacana. Ou seja, para mim, não tem alternativa. A ordem que tem uma história bonita de luta, de conquista, de respeito e defesa das garantias fundamentais, e se arvora como a instituição mais importante defensora dos direitos civis, e apesar de alguns presidentes últimos ignorarem que a tribuna da ordem é da defesa e não da acusação, e não da assistência da acusação, como presidentes andaram fazendo, meu amigo, não tem outra alternativa. Para ser menos vergonhoso, para ser menos desonroso, para ser menos pior para a ordem, tem que anular a questão. Tem que anular uma questão de pleno direito. É um reconhecimento, é uma oportunidade que a ordem tem para demonstrar a sua dignidade. Ótimo, César. Para mostrar que continua merecendo o nosso respeito e a nossa admiração. Para mostrar que efetivamente é uma instituição de um Estado democrático de direito. E não prepotência, e não arbitrariedade, e não engano, e não, assim, a ferro e fogo querendo impor erros, grosserias, assim, que não tem como sustentar. Tá ok, César? Então eu vejo com a possibilidade, como uma saída honrosa para a ordem, vir e reconhecer que efetivamente quem elaborou para nós a questão errou. E errou de tal forma que não tem como consertar. A única alternativa é anular a questão. E quando se anula a questão de prova feita, esse ponto vai integral para todos que participaram da prova. Tá bom.
Essa é a minha sugestão em síntese. César, então, César, só para fechar, para você a prova tem que ser anulada, esse ponto todo tem que ser anulado. É isso mesmo? Anulado e atribuída a nota integral para quem participou da prova. E atribuída a nota para todo mundo. Todo Bacana. mundo sabe. Quem teve algum percentual de acerto tem que abater, claro, esse percentual de acerto. Senão ficaria com nota maior, né? Certo. Ou seja, dá nota atribuída à questão para todo mundo. Bacana. E se tira aquela partezinha que tinha dado. Não tem forma de você dar pela metade, dar uma parte, dar outra parte. Está errada a questão, está mal formulada, não tinha como ser respondida adequadamente da forma que foi proposta, tu não tens outra alternativa. Tá. E mais, eu acho que administrativamente se resolve isso. Eu já estou vendo os conselheiros federais se manifestar favoravelmente, o presidente de OAB dos estados também. Então é melhor e mais honroso para a ordem administrativamente resolver essa questão. Bacana. Fica muito feio para a ordem ver e ouvir e ver a televisão do Supremo Tribunal Federal dizerem aberta e eloquentemente: a ordem errou, a questão está errada, tem que dar os pontos. Tá é bom. uma sugestão. Legal, César. Sensacional. Abraço, querido. Obrigado pela sua participação. Muito importante, César, sua posição, pelo teu nome, pela tua reputação. É muito importante. A própria OAB, com certeza, vai escutá-lo de maneira diferente. Obrigado pela sua participação. E o Nestor agora continua aqui com a gente. Você, Ok. César, Muito obrigado, antenado aí, a todos vai vocês. no teu computador que você vai continuar vendo o nosso debate. Então Estamos tá. aqui no AD e no Terra. Diga. Ok. Grande abraço. Grande abraço, César. Obrigado. Aqui no AD e no Terra hoje, então, de maneira excepcional, este nosso programa extra. Normalmente a gente começa às 8, sempre discutindo um tema. Hoje, inclusive, vamos falar de tributário. Mas tem que estar chegando agora, você que está chegando agora, saiba, este é um programa extra, começamos às 7h30, estamos debatendo a prova da OAB, a última prova da OAB. Nestor e professora Alice, vocês têm alguma observação sobre o que o César acabou de mencionar? A sugestão dele é ponto para todo mundo. Não, uma vez anulado o item, a acreditação de ponto tem que ser para todos os examinandos. Isso é realmente, naturalmente, é uma decorrência lógica até do próprio edital. Agora, o que o professor César salientou, e que também está absolutamente correto, é que com a tese jurídica, também você resvala na própria concepção do pedido, que é um outro item do espelho que também é valorado. Então, uma vez havendo uma anulação da tese da desclassificação, por consequência, além do crédito da tese jurídica no espelho, existe uma outra pontuação inerente ao próprio pedido e que naturalmente também deveria ser creditada e, por consequência, uma vez a OAB optando pela anulação, esse ponto se estenderia a todos os examinantes que prestaram a segunda fase em penal e que não tiveram acreditação naquele item. Pois aqui, então, vamos continuar vendo, porque tem outro problema. Eles querem entrar com um mandado de segurança. Coletivo. Então, agora, vamos te ouvir, Nestor, sobre esse ponto. Janaína está presente lá de Formosa, Marcelo, querendo ouvir tua opinião, Luiz, Cláudia, Lívia, Anderson, Adriana, está todo mundo ligado aqui, todo mundo ligado. Então, Nestor, se a OAB não se posicionar no sentido de dar os pontos, em virtude da má elaboração da prova, eles teriam um direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança coletivo. Seria isso viável, Nestor? Ou não seria cabível o mandado de segurança nesse caso? Rúbia também está conosco, depois muito mais gente, Bruno, Clean, está todo mundo antenado aqui com a gente. Toda noite, gente, às 20 horas, a gente debate aqui um assunto. Esse daqui hoje é exatamente o OAB. Vamos lá, Nestor? Nestor, uma observação só antes do Nestor falar. Já está rolando no Facebook comunidades com relação a esse tema. Ainda há pouco mesmo eu estava dando uma olhadinha no meu Face, o pessoal já estava lá me consultando, já perguntando, já querendo me convidar para participar de comunidades no Facebook para tratar desse tema. Eu vejo como realmente ganhou uma repercussão bastante grande. Não, e para dizer de repercussão, nesse minuto acaba de agregar Argentina e Estados Unidos. Opa! Aqui com a gente. Então você que está chegando agora, hoje é um debate extra, daqui a pouco termina, só os esclarecimentos da prova da OAB, já a gente volta para o tema do dia. Hoje é tributário, né? Hoje é tributário. Então tá bem, Nestor. Pode falar em espanhol também. Argentina está com nós outros, todo bem? Always do you speak English? Ok. Vamos lá. Bem, assim, acho que
a posição do professor César Roberto Bittencourt hoje, acho que ela é um ponto fundamental para todos os alunos que prestaram essa prova. Quando o César, justamente um professor desse quilate, afirma que já está atuando perante o Conselho Federal, já está sensibilizando os conselheiros na esfera estadual e demonstra claramente a repercussão isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já acaba sendo aí, num primeiro momento, antes de se pensar em mandado de segurança, eu acho que o principal item é a provocação administrativa na OAB, até pelo peso das vozes que aderem à tese, na expectativa de que, com isso, se tenha ainda na via administrativa uma interface do diálogo. Eu via muito que as portas são feitas para abertura, não para arrombamento. Mas, se necessário for, naturalmente, as portas do judiciário também seriam uma via para discussão, que não é o que se deseja, até pela representatividade da prova. Às vezes parece piegas falar em algo nesse sentido, mas hoje, de tudo que se faz em termos avaliativos, sejam concursos, sejam provas da área jurídica ou da área fiscal, mas a prova da OAB, indiscutivelmente, é aquela que se cria mais celeuma, é aquela que se tem mais atenção, virou um despertar público de discussão coletiva, tamanha importância e quantas famílias e quantos interesses e pessoas são atingidas por um gabarito muitas vezes mal feito. Então, eu acredito que esse momento é um momento de diálogo ainda no viés administrativo, em que pese especificamente o prazo recursal já ter se exaurido, agora as vozes perante o Conselho, elas hoje estão sendo ouvidas. E a partir do momento que, mais uma vez, a OAB fatalmente terá que se manifestar, aí sim, numa outra oportunidade, até porque há tempo hábil para isso, haveria ou não a discussão se a esfera judicial seria mais adequada. Até porque, e me permita, Luiz Flávio, não é isso um item específico da OAB. Se a gente pudesse fazer só um parêntese, agora a prova de delegado da Bahia também está gerando uma polêmica abissal, até porque a instituição realizadora é o CESP, publicaram como gabarito único uma representação por uma prisão que é a prisão temporária, sendo que abstratamente também caberia preventiva. E os alunos já provocaram o Ministério Público, as pessoas que foram reprovadas também estão se organizando para manifestação perante o Poder Judiciário, na expectativa de acionar as vias adequadas e tentar fazer com que aquele ponto seja revisto. É também aí um espelho para o que pode acontecer para essa prova da OAB. Gente, então, continuamos aqui antenados. Viviane de Cascavel, Daniele, de onde é Daniele? Não disse aqui, vai estar presente. Paulo Roberto, Conceição Medina, Clídia, Dalila. Dalila faz uma pergunta que eu vou te passar. A Mauri, está tudo. Estácio de Sá lá de Petrópolis. Aliança em Pernambuco, a Adriana diz mais de 4 mil colegas ligados aqui, vambora, tamo junto. Dalila pergunta, se já deu pontos, 2,5 pontos para a turma de civil, porque exigir uma jurisprudência e jurisprudência não pode constar da prova, seria o caso de dar os pontos do penal. É o argumento, é da Lila que pergunta, e a da Lila é da OAB, porém não diz a cidade. Mas em síntese, o argumento seria válido ou não seria válido, Nestor? E ademais, comente pra gente, ele não pode exigir jurisprudência. Como é que uma prova exige jurisprudência? Como é que faz isso? Por que está acontecendo isso? Entendi. É interessante essa questão de jurisprudência, eu vou separar a discussão em 2 pontos. E eu vou começar justamente pela pergunta do fim. Quanto à jurisprudência, o edital agora que acabou de ser publicado para o próximo exame já inclui jurisprudência pacificada. Agora, então, a partir de agora, já a partir dos próximos exames, o que não retroage, né, porque seria aí uma retroação em pejus, né, não seria admissível, não legitima o que aconteceu no último exame. Agora, no que pertine à jurisprudência, o próximo exame já vai poder cobrar jurisprudência pacificada. A discussão mortal que vai se inaugurar a partir de agora, Luiz Flávio, como tudo na OAB, é se jurisprudência pacificada é súmula ou se o que saiu informativo já está pacificado, ou se é a decisão do Pleno do Supremo. Então, não, e a jurisprudência muda todo dia. Exatamente. Até porque a própria pacificação, em tese sumulada, acaba sendo flexibilizada depois por decisões isoladas ou decisões pontuais. Quantas vezes o Supremo já flexibilizou súmulas? Dezenas. Então, seria mais uma discussão aí que agora para o próximo exame. Nós vamos para esse. Essa questão jurisprudencial é interessante porque se a gente analisar, por exemplo, a segunda fase de direito constitucional, na segunda fase de direito constitucional já caiu a jurisprudência há muito tempo.
depois da unificação do exame. Esse precedente não existia na segunda fase de direito civil e, por consequência, acertadamente, houve anulação. Concordo. Agora, essa discussão já poderia ter sido inaugurada anteriormente. Um outro ponto, que aí é o ponto que talvez se encaixe nessa pergunta, professor Luiz Flávio, é que existia uma corrente, uma aderência, inclusive em redes sociais, citando-se, inclusive, o próprio edital, que uma vez havendo anulação, pelo princípio da isonomia, todos os alunos deveriam ser beneficiados com crédito de 2,5 pontos. Com todo respeito aos alunos e àqueles professores, inclusive, que aderiram a essa tese, o princípio da isonomia, ele parte de um pressuposto lógico, que aqueles pontos sejam creditados aos alunos que fizeram aquela prova, e não aqueles que prestaram a segunda fase, independentemente da disciplina prestada. Então, nesse caso, todos os alunos, todos os alunos de civil são beneficiados pelos 2,5 pontos. E não os alunos de constitucional, de administrativo, de penal. Quer dizer, poxa, Nestor, mas teve uma manifestação para isso. Vários professores adotaram essa corrente. Respeito, agora, individualmente, eu não coaduno dessa tese. Não coaduno, porque aí falta um pressuposto lógico para invocar a isonomia. Mas, professor Luiz Flávio, deixa eu só anunciar também o livro do professor Nestor, até porque a gente queria dizer que nós vamos sortear o livro aqui, né? Tá na coleção deles. Todos que manifestaram estão participando do sorteio. É isso que eu queria dizer. Quem está chegando agora com a gente precisa conhecer um pouquinho da regra. Eu queria mencionar a regra agora. Então, o livro que vai ser sorteado, claro que o professor Nestor vai fazer um autógrafo. E como é que funciona para você participar do sorteio? Se manifestando. A gente já está chegando a quase 200 manifestações agora, nesse pouquinho tempo que nós estamos no ar. Então, todos aqueles que se manifestarem, dizendo a sua cidade, falando o que está achando dessa discussão, ou seja, faz qualquer manifestação e você já está concorrendo ao livro do Nestor. Então, quem não se manifestou ainda, dá tempo para concorrer. No finalzinho, a gente faz o nosso sorteio. E dentre as pessoas que manifestaram está a Gabriele, que manifestou, Vitor também, Priscila, Francisco lá do Piauí, Riviera lá de Anápolis, Cris, a Aline de Foz do Iguaçu, a Maria Cristina, Maria Cristina te faz uma pergunta. Janaíne está presente, parabéns pelo programa, o Arthur que nos parabeniza. Sim, a gente está fazendo esse programa excepcional, daqui a pouco começa a tributário, hoje é a noite do tributário. Toda noite aqui no Atualidades do Direito tem um assunto, tem um tema, tem uma polêmica, uma atualização, né? Hoje é tributário, já você vai comprar dólares agora para ir para o exterior, como é que você vai fazer, né? Você tem vários temas hoje que nós vamos, tudo recente, coisas aqui recentíssimas. Então tá bom, ó, vamos aqui, a Maria Cristina diz assim, da Uxal, lá no tributário aceitaram 7 peças, então não é uma questão de aceitar. O que está faltando, Nestor? Talvez sentar com a Getúlio Vargas. Se for o caso, a gente promove uma reunião com a Getúlio Vargas. Eu tenho que, talvez, sentar o OAB, Getúlio Vargas, mais vocês todos que estão aí na frente dos exames, para buscar um consenso de tudo isso. Senão, cada exame vai ser essa loucura. Aceitou 7 peças no tributário, deram 2,5 pontos para a turma de civil, por defeito da prova. No penal, essa confusão generalizada. E agora? O que está faltando, Nestor, para a gente dar uma arrumada nesse negócio? Vamos lá. Professor, assim, até em razão desse meio de interlocução dos alunos por meio da sua voz, para que eles possam se fazer ouvir perante a OAB. Nós já inauguramos aqui também, no portal do professor Luiz Flávio Gomes, uma discussão onde a OAB mandou um representante, onde a FGV mandou um representante, e o que se discutia à época era o quilate da correção. Porque, além da elaboração da prova, o peso da caneta no momento da correção, quem corrige prova no dia a dia sabe quão é difícil esse trabalho, o equilíbrio, a sobriedade e a tranquilidade para valorar item a item, e justamente num trabalho onde o tempo é curto e a responsabilidade é enorme. Eu acredito que é realmente o momento, professor, até por você aí sempre capitaneando essa corrente, de mais uma vez sentarmos aqui, FGV, a própria OAB, para poder discutir a elaboração da prova. E 2 itens não podem efetivamente ser sonegados. O primeiro, quem elabora a prova continua no anonimato. Quem elabora a prova, nós não sabemos. Nós sabemos a instituição, mas o professor responsável pela elaboração da prova, nós não sabemos.
O que, normalmente, claro, existem outros exemplos, onde também há aí a sonegação da pessoa que faz a prova, mas quando você vai fazer uma prova da magistratura, você sabe quem é a banca. Quando você faz uma prova do MP, você sabe quem é a banca. Quando você faz uma prova da defensoria, você sabe ordinariamente quem é a banca. Mas na OAB nós não sabemos. Aí, pondera-se, até que ponto isso é razoável e até quando manteremos isso? Porque a qualidade do exame, hoje, ela vem sendo discutida, as discussões exame a exame só vêm se acalorando. Naturalmente que a respeitabilidade da FGV é indiscutível, é uma das instituições de excelência no Brasil, e a seriedade da OAB também é inconteste, mas a concepção do diálogo é fundamental, porque é necessário discutir. A qualidade da prova, ora, aceitarem 7 peças, era melhor declarar expressamente, houve um erro. Porque não é possível que um caso concreto dê margem para tanta discussão quanto a peça cabível. E imagine, já que ampliaram o leque, em tese haveria uma maior aceitação. Agora, professor Flávio, vamos falar de penal? Aceitaram 2 peças em penal. Aceitaram revisão criminal e aceitaram o pedido de justificação, que nada mais é justamente do que a pré-constituição da prova para que a revisão criminal seja manejada, já com medo de que alguém fosse questionar. E agora o professor César Alberto Bittencourt acertadamente levanta, sim, mas para aquele caso concreto, numa situação teratológica, o habeas corpus, o professor César, como um dos maiores advogados do Brasil, eu me valeria de um habeas corpus. Com certeza. Sem dúvida. Nitidamente, mas a OAB obstou o habeas corpus e restringiu a revisão criminal, que também é uma crítica acertada do professor César. Então é de fato o momento, para objetivando agora, de se discutir a própria elaboração da prova, até porque elaborar uma prova é uma ciência que é nitidamente respeitável, mas é uma ciência para poucos. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Pela quantidade de problemas que estamos vendo. Professora Alice. Eu ia só lembrar que o professor Nestor, aliás, falar que o professor Nestor lembrou de uma questão interessante, que foi o debate que nós fizemos o ano passado aqui. E até eu pedi para o Neto, para localizar, Neto. Recupera aquele debate. Recuperar, Neto, esse debate, porque eu acho importante colocar o link aqui nessa discussão. Sem porque dúvida. Foi muito importante essa... Veio o pessoal da Getúlio Vargas. Lembra do professor Clóvis, professora Vivian? Dizendo, e a gente se surpreendeu como é que faz a prova, como é que faz a correção da prova, os detalhes. A professora Vivian estava aqui, teve representando a OAB. Essa sala aqui que vocês estão vendo estava cheia de gente exatamente discutindo, e a gente soube de algumas coisas que eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava na história. Foi muito interessante esse debate que nós fizemos aqui. Então, aqui na página da TV AD, nós vamos disponibilizar aquele debate que foi no ano passado. Foi no ano passado. Mas ainda é super válido. Mas, então, estava todo mundo aqui da OAB. Aliás, o professor Clóvis, eu sei que continua à frente dessa. Então, e a Vivian também. Então, seria o caso de a gente reprogramar. Hoje eu falei com o doutor Marcos Vinícius. O doutor Marcos Vinícius é o presidente da OAB Nacional. Falei com ele agora às 7 horas da noite. Ele, inclusive, está em São Paulo hoje, por coincidência. Marcos Vinícius disse, lá na OAB, eles dividiram todas as funções e as tarefas, e dessa prova, do problemas de prova da OAB, tem uma equipe que só faz isso. Então ele falou, para não gerar problemas, vamos falar com a equipe. Só que não deu tempo, porque eu falei com o Marcos Vinícius às 7h15, não deu tempo de falar com o responsável da OAB, que é um advogado, acho que de Mato Grosso do Sul, me parece, o advogado responsável. Mas ele também participaria do debate. Vamos trazer alguém da OAB, da Getúlio Vargas, para tentar aqui, porque todo o João Alberto, Ana Carolina, Cris, Raquel, Rodrigo, todo mundo parabenizando aqui o debate. Josiane parabeniza o César Bittencourt. Então, aqui, Priscila, Flávia também parabeniza você. Gisele pergunta, e as falhas do direito administrativo? Ninguém fala? Houve também problemas no direito administrativo? Tem que trazer essa discussão. E aí, só registrando, há 15 minutos, quem estava com a gente? São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Teresina, Porto Alegre, Recife, Belém, Campina Grande, Campo Grande, Vitória, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Ribeirão Preto, Santos. Há 15 minutos estava todo mundo. Mais Argentina e Estados Unidos. Então agora, vamos lá. E também a Marli, lá no Terra, Marli manifestou lá no Terra, lá no Portal Terra, parabenizou aqui e daqui a pouco ela formulou uma pergunta, já nós falamos. E o administrativo também deu problema? Foi isso? Pois é, Luiz Flávio, na verdade, assim, pontos foram suscitados em
todas as matérias, indiscutivelmente. Seja na clareza da concepção, seja em discussões jurídicas. Agora, pragmaticamente, onde a polêmica se estabeleceu, além da nossa discussão de hoje do direito penal, assim, foi mais claro e evidente, não só no direito civil, mas também no direito tributário. Mas também tiveram discussões de direito administrativo, o professor Maza também se manifestou, e a prova em si já é polêmica. E a discussão do debate é cada vez mais atual. Realmente aquela nossa mesa redonda lá já tem algum tempo, hoje ela continua atual, atualíssima, e sem dúvida no próximo exame continuará sendo. Pois bem, então continua ainda a Sara, continua falando dos pontos, vai dar pontos ou não, Roberto de Jundiaí, Tiago da FMU, parabéns e tudo, Lilian, Conceição, o debate é uma forma livre de melhorar a sociedade, debater, melhorar a sociedade, arrumar as coisas que a gente tem que arrumar, sobretudo neste momento que vive o Brasil, não tem mais cabimento, nada fechado. Eu até queria sugerir, se eu não sei quem é o examinador lá da prova, não daria pela lei de acesso à informação agora? Então a lei nova. Uma boa questão. O que você acha, Nestor? Lei de acesso à informação não seria o caso? Também lá no Terra, também estamos no Terra ao vivo. Terra e AD. Estamos nos dois portais ao vivo. Lá manifesta Luiz Sidney, Camila também, Alexandre. Tá todo mundo antenado aqui no Terra, porque nós temos transmissão conjunta. Então vai lá, Nestor. Pela lei de acesso, não dá para descobrir quem é esses examinadores todos? Só ver assim, essa discussão vai ser permanente. A expectativa nossa é que a OAB, ainda no diálogo administrativo, passe efetivamente por iniciativa própria, até para legitimar o discurso, já alterar essas regras para o próximo exame. Na expectativa justamente não só de se invocar a lei da informação, mas acima de tudo, é a própria concepção da representatividade do exame e da OAB, para não se criar um discurso beligerante e polarizado. Não é que de um lado estão os alunos e os professores, do outro lado a FGV e a OAB. Muito pelo contrário, eu acho que o discurso aqui tem que ser um discurso de confluência de interesses. A OAB tem todo o interesse num bom exame, a FGV também, os professores mais do que nunca têm e os alunos também. Todos nós estamos na mesma página. Então, eu também, assim, queria deixar consignado isso. Acredito no exame, assim, não coaduno daquela tese, vamos explodir o exame da OAB, precisa acabar, a meritocracia, ela permanece, acho que esse exame, ele efetivamente precisa ser melhor elaborado. Não só no que pertine à própria prova quanto à correção, mas, acima de tudo, na própria postura administrativa. E não só de visibilidade no que pertine à banca, os critérios avaliativos, principalmente no que pertine ao espelho de resposta, e para que a gente tenha, então, menos polêmica. Não é que a polêmica vai acabar, realmente eu não alimento nenhuma ilusão de que isso vai acabar, mas que pelo menos nós temos menos polêmica e mais tranquilidade para os alunos. Até porque a gente sabe, é um sonho, é a família envolvida, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é árido passar 5 anos na faculdade e precisar efetivamente submeter uma prova para começar a exercer a profissão. Mas o professor Nestor falou uma coisa muito importante e alguma internauta também mencionou isso. A aflição, né, no momento, se você já tem uma aflição enorme naquele momento, imagina tentar desvendar o que aconteceu numa situação. Estava todo mundo de detetive. Nós não éramos mais juristas, penalistas, advogados, não. Nós estávamos todos aqui de detetive para tentar entender, e aí, o carro estava onde e tal, parece aquele joguinho do a César o que é de César, que você tem que descobrir a casa amarela, que fica do lado do carro azul, e aí você descobrir quem é da casa amarela, quem é do carro azul, que a gente brincava muito disso na infância, na adolescência. E também agora nessa nossa idade, tudo bem, dá para brincar também. Mas a gente ficou todo mundo aqui de detetive tentando entender, afinal de contas, o carro estava onde, que situação foi essa, ela foi presa, enquanto ela estava sendo perseguida, ela estava com o carro, não estava com o carro, e ninguém sabia exatamente nada disso, né, professor? Se o contexto fático é claro, fazer a prova já é difícil. Já é difícil, com a questão contexto jurídica. fático obscuro, fazer a prova, o grau de complexidade ele é potencializado ao extremo. O aluno já tem o nervosismo de fazer a prova, o contexto de tudo aquilo que ele aposta para em 5 horas realmente ser avaliado por 5 anos de faculdade, 5 anos em 5 horas. E ter um contexto fático tão infeliz como nesse exame de penal, realmente aí os fatores se somam e nada mais justo do que realmente a abertura do diálogo para que os alunos se façam ouvir. Bacana, Nestor.
Aí, todo mundo opinando ainda, Érica, Cleidson, mas muita gente mesmo. Mais de 300 Gisele, comentários já. Mais de 300 pessoas. Aliás, os 300 estão concorrendo ao livro, né? Joana. Só colocar mais uma questão, no final da noite, quem ficar com a gente até o final da noite, que a gente ainda tem uma próxima programação, nós vamos fazer um sorteio especial também, além de sorteios que a gente sempre faz naturalmente, nós vamos fazer um sorteio também do Vademecum, que é um Vademecum que todo mundo desejou aí, né, para fazer a prova da UAB. Professor, pode me passar aqui, Luiz Flávio, por favor? Que eu quero mostrar aqui. Eu até tenho que pegar com as duas mãos. O Vademecum todo aqui. O professor Nestor está forte, conseguiu pegar com uma mão só. Eu estou precisando das duas. Olha só o tamanho do bichinho, né? Um Vademecum chamado Vademecum Carinhas. Carinhas porque eu exatamente tem a carinha de vários professores, Luiz Flávio, eu, todos nós aqui estivemos presentes, e ele tem uma situação especial porque tem vídeos que foram gravados pelos professores que acompanham também quem compra esse Vademecum. Nesse caso, nós vamos no final da noite lá, quando a gente terminar a nossa programação, vamos sortear este e outros livros também que nós teremos sorteio hoje, tá bom? Ok, Nestor, para a gente finalizar aqui e deixar todo mundo bem esclarecido, então, sua posição final, o que você... Se você fosse hoje da UAB, que medida você tomaria? Depois de toda essa polêmica, das opiniões controvertidas e tudo e tal, qual seria a sua opinião? Romerson que pergunta isso, Denise também, Gerson também, Lauriele também, tá todo mundo aqui. Que opinião seria a sua final? O que você faria se você estivesse na UAB? Hoje, administrativamente, em razão da obscuridade do caso que foi dado, creditaria o ponto no que pertine à tese da qualificadora e também creditaria o ponto que impacta no pedido da peça. Então, seria o item. O item da qualificadora, que é o item que foi nitidamente prejudicado pela obscuridade do caso, e como esse item me parece, aí depois vocês certamente estão com o espelho na mão, me parece que foi acreditado 1,25 para esse item. E isso também impacta na acreditação do pedido, que também vem no espelho de resposta. Seriam os dois itens aí que deveriam ser reavaliados e administrativamente nós teríamos uma margem para a OAB rever e, por consequência, dar o ponto àqueles alunos que eventualmente erraram por uma dificuldade interpretativa em razão do caso concreto, até porque a questão nos leva a erro em razão da forma como foi redigida a questão da perseguição. Bem, então essa é uma posição. Nós aqui, então, no Atualidades do Direito e do Terra, nós estamos atentos a todas essas polêmicas, esses temas todos. Está tudo aqui, toda noite a gente está aqui às 20 horas, mas quando tem assunto polêmico, a gente então coloca um extra. Você hoje, Nestor, já inaugurou aqui o nosso extra, está aqui, tudo, Érica também. Especial, vamos chamar assim, Especial. Isto, pedem a nossa ajuda, né, nesta causa. A gente está aqui para esclarecer, nós estamos aqui juntos, vamos estar juntos, vamos sim, se for preciso falar com o Marcos Vinícius, presidente da UAB, pessoa que a gente respeita muito, pessoa sensata, falamos, ou com um advogado responsável por esse setor. Né? Se for preciso, a gente vai e tentar promover esse debate aqui com todo mundo para não errar mais para o futuro, né? Não pode errar mais para o futuro. Nestor, queríamos agradecer a sua presença. Deixa eu só colocar uma questão de gênero aqui, sim, professor Flávio, antes da gente terminar, que eu não vou resistir, gente. Essa questão de gênero aqui, que eu não sei, não tenho acompanhado tanto as questões da UAB, mas eu achei muito curioso que a autora era uma mulher e a vítima era uma mulher, que dificilmente a gente tem essa situação. Quando a gente pega os exemplos nos livros e tal, o que a gente vê exatamente sempre é o homem, e eu estou escrevendo com o professor Luiz Flávio agora uma obra de direito penal, eu ainda briguei com o Luiz Flávio, porque eu inverti tudo. Onde era enfermeiro, eu coloquei o enfermeiro, onde era o médico, eu coloquei a médica, e eu fiz uma bagunça enorme, por causa exatamente, esses personagens são sempre assim. E eu achei curioso isso. A vítima é uma mulher e a autora também é uma mulher. Não é verdade? Verdade. É só uma observação aqui de gênero. De fato, essa gravação nossa aqui, se você que chegou agora, está chegando agora, né? Cris Scavione, Rafael, Liz, Helenice, Anderson, mais de 300 manifestações. Nós vamos disponibilizar essas falas do professor Nestor, vai ficar aqui no nosso portal AD, Atualidades do Direito, à disposição de vocês. Essa fala não vai ficar fechada, vai ficar aberta para todos vocês, porque a gente quer que isso seja esclarecedor. Isso aqui tem um sentido público, de serviço público, né? Carazinho também presente, parabenizando o Nestor, todo mundo te parabenizando. Então, Nestor, sua fala final
Regina Paz presente, Yuri, Érica, vai ter o sorteio agora do livro. Todos vocês que manifestaram vão ganhar o livro, a gente vai sortear o livro, né? Vai sortear o livro e em seguida ao sorteio já entra tributário com o professor Spielborgs. Leia o livro, vai ter o sorteio do livro e em seguida já o professor Spielborgs, que vai começar falando do problema da prova de tributário, é um especialista em tributário, professor tributário, vai sintetizar o problema do tributário na prova e em seguida atualizações. O que tem de novo no campo tributário? Muitos assuntos, ele mandou aqui pra gente o roteirão, bacana, sensacional, muito tema aqui. O professor Nestor já se despediu? Me despeço agora. Então vamos lá. Agradecer ao professor Luiz Flávio, professor Alice, a iniciativa é sempre importante e conclamar o professor Luiz Flávio. A gente percebeu que o professor César Roberto aí já se predispôs, tem se manifestado e o professor Luiz Flávio também como um grande interlocutor perante a OAB, porque nacionalmente, o professor sabe, sem falsa modéstia, é sempre muito ouvido e é uma posição sempre muito importante para engrossar o coro, justamente para permitir o diálogo e, sem dúvida, aí uma reavaliação de pontos tão polêmicos e que acabam refletindo na vida de tantos alunos. Professor, boa noite, obrigado pelo espaço e um grande abraço. Acaba de chegar aqui o professor Spielborgs, que vai explicar o problema no tributário, na prova da UAB, quais foram os problemas de tributário. E, em seguida, várias atualizações aqui, não saia do ar, tamo junto, bola para frente, sorteio e o professor Spielborg já explicando a prova da UAB. Vamos lá.